sentido se nós não vivermos 100% do propósito de Deus para nós. Tudo é tudo tão pequeno. Como diz Salomão, tudo é vaidade, tudo se resume ao nada, porque nenhum de nós, o Pai, vai levar nada nessa terra. Nós vamos levar aquilo que nós construímos no Senhor, aquilo que nós edificarmos no Senhor. Pai, nessa noite eu oro para que o Senhor fale conosco. Pai, para que nessa noite nós possamos, Senhor, estarmos amalgamadas com o seu coração. Ó Deus, que nós possamos ouvir a tua voz. Eu oro nessa noite pelas minhas irmãs, eu oro pedindo que o Senhor dê espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, que o Senhor dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, que o Senhor dê discernimento do tempo que nós estamos vivendo, no lugar que o Senhor tem plantado para nós, que o Senhor tem, ó Deus amado, algo específico para cada uma. O Senhor tem algo específico. O Senhor conhece no íntimo. Minha amada, o Senhor te conhece no íntimo. E o Senhor te diz nesta noite: eu te chamei, eu te escolhi de trás das malhadas. Não foi outro, foi você. Eu fui lá e te resgatei, porque eu tenho uma obra grande que só você pode fazer. Não tem outro que vai fazer, é você, porque você é escolhida, você é separada, você é filha amada. Existe algo que está no coração de Deus para mim e para você. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos, amém? Fala para o Senhor, fala comigo: Senhor Jesus, eu te louvo, porque eu estou viva nesse tempo, porque o Senhor me chamou para esse tempo, porque o Senhor me escolheu. Não foram homens, mas foi o Senhor que me chamou e me escolheu e me designou para que eu vá e dê frutos, e os frutos permaneçam, e o teu nome seja glorificado através da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amadas? Amém. Pode sentar. Hoje, como nós falamos no começo, algumas chegaram e nós já demos as boas-vindas. E hoje nós também estamos fazendo aqui, né, uma transmissão, porque nós acompanhamos também todo o estado de Goiás, né? Todo mundo sabe aqui, amém? Eu e o pastor Naor, vamos fazer silêncio agora? Eu e o pastor Naor acompanhamos 100 igrejas no estado de Goiás, né? Então, nós temos uma grande responsabilidade. Eu aproveitei para deixar essa palavra gravada aqui no meu canal, do YouTube Marília Pedrosa Play. Se você não me segue, eu quero te convidar para você me seguir no Instagram e no canal, porque o Senhor tem liberado palavras para alimentar o seu coração. Então, eu quero mandar um beijo muito grande a todas as mais de 1000 mulheres que estão no estado de Goiás, que são também pastoreadas, né, pela nossa supervisão. Essa palavra é para você. Amém? E eu queria, nessa noite, aproveitar, né, que Deus já começou a falar tanto e vai continuar falando. Nós nos propusemos a nos reunir, nós sempre estamos nos encontrando, né? Ali nos Domingo Kids, nos encontros. Eu já fiz muitas visitas e muitos... Qual discipulado que eu já fui visitar aqui? O da Índia, eu fui, por último. Da Poliana, né? Qual discipulado que eu já fui? Levanta a mão aí. Qual que eu não fui, que eu estou devendo? Ah, então tá. Então, onde eu não fui, você vai estar na minha próxima agenda. Mas eu sempre gostei de estar próximo, né, das irmãs. As irmãs têm acesso a mim, acesso ao pastor Naor, que somos os seus pastores. Nós estamos no momento ímpar, né, da nossa igreja, comemorando 25 anos. E são tantas comemorações, tantas lembranças, tantas recordações maravilhosas. Acabamos de ter uma conferência maravilhosa no Serra Dourada também. O encerramento foi maravilhoso, não foi? E eu creio que, realmente, essa palavra que nós falamos no começo,
é uma palavra que Deus liberou para nós para esse tempo. E eu já estava meditando nessa palavra há um tempo, que é: eis que faço coisa nova. Nosso Deus é um Deus dinâmico. Você não serve a um Deus estático. Você serve a um Deus dinâmico, um Deus que se move. Amém? Você serve um Deus que se move nas gerações, que se move no tempo. Por isso Deus não para de fazer, por isso Deus não para de se mover. Porque Ele era, é e sempre vai ser. E eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que Deus falou muito forte comigo, sobre esse tempo. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou projetar aqui. Mas essa é uma palavra de Deus para nós. Não sei se você consegue discernir isso, mas geralmente essas conferências, no final do ano, conferências de pastores e líderes, que geralmente aconteciam em dezembro, geralmente são nessas conferências que o Espírito de Deus libera uma palavra para nós, para o próximo ano. Quem lembra disso? Não é? Então, geralmente, nós nos baseamos nessa palavra e nós nos apegamos a essa palavra. Não é um slogan, não é apenas uma frase de efeito, mas é a palavra de Deus. Em Apocalipse fala: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então, você não deveria ser alguém que, sabe, que não visse isso como algo de Deus, porque é de Deus. Então, tudo aquilo que Deus libera é para nós, é porque o Senhor quer alimentar a nossa fé. E eu vou me apegar a essa palavra para o resto desse ano, porque já que a conferência foi em setembro, então essa palavra é para agora. E para o ano que vem, amém? E eu creio que essa palavra que Deus tem para você, que está aqui em Isaías 43, no verso 18 e 19, a Andy já leu no começo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Fala comigo: eis que faço coisa nova. Ele continua: que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Né? Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, essa palavra o Senhor nos dá. E eu fiquei pensando, né? Deserto tem caminho? Quem já foi no deserto aqui? Algum? Lá de Israel? Né? Eu já fui em alguns desertos. Já passei por alguns também. Não via caminho, não. Era tudo assim. No deserto, o sol é estatalante, né? Você não vê caminho. Você só vê o sol é tão ofusca que você não sabe, às vezes, o caminho. Mas, logo, logo, vai brilhar a luz da aurora, né? E o Senhor dá o caminho no deserto. Mas, geralmente, no deserto não tem caminho. Mas, nesse texto, a palavra de Deus fala que o Senhor vai fazer um caminho no deserto. E o Senhor vai fazer também rios no ermo. O que é o ermo nesse contexto aqui? No original, o ermo é lugar desolado. Fala comigo: lugar desolado. Então, a Bíblia fala que o Senhor vai fazer um rio no lugar desolado, um lugar enfraquecido, um lugar sem vida, árido. A promessa de Deus é que Ele vai liberar um rio sobre o lugar desolado. Eu não sei, né? Lógico que nós podemos aplicar isso a muitas áreas da nossa vida, mas não sei, talvez você está vivendo um casamento como um ermo. Talvez você está vivendo um casamento desolado. Ou você está passando uma dificuldade na sua família, ou na sua vida financeira, ou mesmo de enfermidade. Mas a promessa do Senhor é que Ele vai liberar um rio no ermo, no lugar desolado. Sabe, o rio, quando ele vem, ele é uma torrente, ele invade, ele nutre, ele faz dar planta, ele faz, né, frutificar. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Mas interessante que o começo, ele fala o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí eu falei: Senhor, mas como assim? Nós estamos no ano dos 25 anos, como assim não vou lembrar das coisas passadas? Toda hora a gente está lá, videira, né? Uma história para ser contada. Aí eu não vou lembrar de nada? Como é que é isso? E eu falei assim: quem era da época da tenda aqui? Olha, muitas. Pastora Elaine está aqui. Algumas. Quem era da época da tenda aqui? Marina era minha filha, só que ela era criança. Tem um monte de foto e vídeo dela lá dançando domingo da tenda. A gente morria de calor, né? Mas era calor, mas era mover de Deus, né?
Deus batizava com o Espírito Santo, e de repente a gente estava lá no louvor e quietando de menino no chão, os juvenis cheios do Espírito. E é bom lembrar disso, né? E eu fiquei, Senhor, como assim que não é para lembrar? Mas Deus falou comigo. Você não deve se lembrar com aquele saudosismo. Ai, como era bom aquele mover da tenda, eu queria aquele mover de novo. Ah, era tão bom. Eu não queria aquele mover, eu estou no Canaã, meu filho. Eu estou agora no Auditório das Águas, com aquele ar-condicionado com LED. Dá uma glória a Deus aí, que agora nós temos LED. Gente do céu, nós somos bem-aventurados demais. Nós somos muito filhas amadas, né? Nosso Domingo Kids agora é outro nível. Então, o Senhor quer dizer o seguinte, você não é que você não vai lembrar. Você pode lembrar e glorificar e ser alegre e ser grato ao Senhor. Mas o Senhor te diz, e fala para nós hoje, não fica considerando as coisas, porque eu tenho coisas novas e maiores e mais poderosas para fazer. Amém? Porque Deus sempre tem coisas maiores para nós. E eu quero falar isso com você. Né? Eu me lembro que a gente fazia encontro. Eu me lembro dos encontros que eu fazia, e eu tenho meu computador, está ali. Eu tenho todas as relíquias da videira. Se eu for vender, eu vou ficar muito rica. Porque eu tenho os vídeos dos meninos pequenos, né, dos pastores hoje, que quero tudo Radical Kids. Mas era muito precioso. Né, e eu fiz parte, literalmente, dessa história, porque a videira começou na garagem da minha casa. Né? A Marina tinha 3 meses de idade, quando a gente fez a primeira célula. Eu lembro como se fosse hoje. Mas o que Deus falou comigo é justamente isso. Eu fiz muito, marquei pessoas, levantei líderes, alcancei. Mas eu tenho mais. Eu me lembro, e tem um dos meus livros que eu dou esse testemunho. Já preguei muito sobre esse testemunho. Teve uma vez que eu era discipuladora, no comecinho do nosso ministério, eu acompanhava 18 células. E aí eu me lembro que foi bem no começo, eu estava acompanhando na rede de jovens, e a pastora Márcia começou a assumir a rede de crianças, a gente não sabia como é que ia ser, eu não sabia, eu falei, pastor, eu acho que eu vou para os jovens, eu sei que eu deixei essas células lá, e durou muito pouco tempo, porque ela orou muito por mim, ela fala, né? Para Deus me incomodar, e depois eu fiquei 1 mês fora do discipulado dela, voltei assim, chorando. Ai, Deus falou comigo, e falou muito, né? Tem muitos versículos que Deus falou comigo, que era realmente do lado dela. A visão ainda era muito... a gente não tinha discernimento do que Deus tinha naquela época. Até que eu entendi. Eu sei que eu perdi todas as minhas células, porque eu passei para os outros pastores e voltei com nada. Nossa, irmãs, mas isso gerou uma indignação tão grande no meu coração, porque eu acho que a oração da pastora Márcia foi tão forte. Onde eu vi um menino na rua, eu tinha que abrir célula. Eu passava nas pracinhas e falava, vai abrir a célula que eu ia nos condomínios, um aniversário. Parece que eu falei, gente, meus olhos se abriram, né, para ver o mover de Deus. E eu me lembro que em julho, eu já tinha crescido, eu tinha 32 células. E eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor tem mais. Eu lembro que eu pedia líderes para o Senhor, que eu queria multiplicar as células, eu ia pregar no reencontro do cursão do CTL, eu fazia apelo, pegava lista de gente, ia atrás, pregava no cursão, no CTL, no seminário, e fazia apelo. Aquilo gerou uma indignação no meu coração. Em julho, eu tinha 32 células. Em dezembro, eu tinha 102 células. Triplicou em 6 meses. De 32 para 102. E Deus me mostrou que realmente Ele queria fazer. Mas aquilo que Deus queria fazer, Ele precisou colocar no meu coração. Não podia estar no coração da pastora Márcia. Porque ela tinha isso. Mas o que Deus tinha que fazer na minha vida, Ele tinha que colocar no meu coração. E realmente isso foi muito poderoso. Deus me ensinou muito com isso que eu vivi. Eu queria passar alguns vídeos para a gente relembrar aquilo que o Senhor já está fazendo. Né? Eu tenho muitos vídeos do Brasil, de Goiás, e cada dia a gente recebe testemunho poderoso. Eu fiz questão de passar vídeos do que está acontecendo aqui. Se for possível apagar a luz, não sei onde que apaga, mas eu não sei se vai ser o da Gabi primeiro. Tá. Talvez você já tenha visto esse vídeo, mas eu fiz questão, porque às vezes alguns não viram, para a gente relembrar. Oi, meu nome é Gabi e eu tenho 10 anos. Eu vim contar como que eu fiquei mais próxima de Deus.
Eu não era muito próxima à igreja e não era tão próxima de Deus. Então, foi através de uma amiga, na hora do recreio na escola, e ela me convidou para um encontro em fevereiro. Eu não sabia o que era isso, mas então pedi para minha mãe, ela entrou em contato e eu consegui ir. Quando eu cheguei lá, eu não me senti muito bem, porque quando eu era um pouquinho menor, eu tinha contato com uma tia de consideração que era da religião espírita. Então, quando eu cheguei lá, que a gente foi libertar o nosso corpo de todos os espíritos ruins, eu não me senti bem, mas eu acredito que eu fui libertada de todos os espíritos ruins que havia dentro de mim. E eu percebi que aquilo não me pertencia. Depois, o encontro foi maravilhoso. Eu recebi a presença de Deus na minha vida. E também, na hora que a gente foi receber o batizado do Espírito Santo no nosso corpo, foi a melhor hora, porque eu senti que o Espírito Santo estava entrando dentro de mim e eu fiquei muito feliz naquela hora. E o encontro foi uma maravilha, eu fiquei mais próxima de Deus e eu sou muito, mas muito grata a Ele, porque quando eu tinha apenas 8 meses de vida, eu sofri um câncer que de 1 em 1 milhão de pessoas, somente uma pegava. A minha família sofreu muito, eu sofri e a minha família não tinha mais esperança de que eu poderia sobreviver. Mas Deus fez um milagre na minha vida e eu sou muito grata a Ele, porque depois de tudo isso, aonde eu tenho a marca da cirurgia no meu pescoço, tem uma pintinha de coração. E eu sou muito grata a Ele por Ele ter me dado a vida 2 vezes. E eu sei que Deus vai continuar me dando vários milagres na minha vida, porque lá no encontro eu recebi o chamado dEle e Ele me falou que eu vou ser usada por Ele para ajudar a vida de outras crianças. E você que é líder de crianças, não desista do seu trabalho, porque ele é muito importante pra gente. Você vai receber um milagre na sua vida ajudando as outras pessoas a terem milagres. E com isso, você consegue. Amém. Olá, eu me chamo Daniel, eu tenho 16 anos, sou líder de célula da Rede do Pastor Guilherme Rigonato, ando junto com o Alexandre, meu discipulador. E eu vim contar meu testemunho de como minha vida foi transformada. Não só minha vida, como da minha família também. Tudo começou lá em 2015. Eu tinha por volta de 7, 8 anos. Meus pais eram, assim, crianças de Jesus, mas não iam para a igreja, não frequentavam, estavam desviados. Então minha tia, que já era da videira, inclusive, ela convidou eu e meu irmão para poder ir para o encontro de criança. E lá foi onde a chave realmente virou nas nossas vidas. Eu fui para o encontro, fui transformado, fui marcado. A pastora Marília orou por mim e ela fez acender realmente o meu chamado de ser pastor. E cada palavra que eu recebi no encontro, cada oração, o convite em si que eu recebi para ir para o encontro, foi um caminho que eu tive que percorrer para poder ter minha vida transformada. E assim, a gente voltou do encontro, eu e meu irmão cheio do Espírito, falando em línguas. E foi algo sobrenatural que aconteceu lá. E assim, a partir desse momento, minha vida foi mudada. E não só minha vida, como da minha família também. De fato, ele voltou do encontro uma outra criança. Foi ele mais o irmão dele, eles brigavam muito, eles voltaram do encontro. Outras crianças transformadas, assim, de uma forma que nem eu, nem meu marido estavam entendendo o que estava acontecendo com eles, de tamanha transformação e diferença que estava na vida deles. E depois que a gente voltou do encontro, a gente não tinha ido para a célula, e foi quando aí minha tia resolveu abrir uma célula no prédio que a gente morava. Minha mãe cedeu lá o salão, conversou com a síndica, a gente fez umas 2 células no salão, assim, cheio de meninos, que prédio, aí desce os meninos, convidou os meus amigos, tudo. E foi um mover, foi uma experiência sobrenatural. Até que chegou um dia que acabou que rolou uns problemas lá no prédio. Aí minha tia perguntou pra minha mãe se ela podia ceder a casa pra gente poder abrir uma célula lá. Minha mãe, né, conversou com meu pai, eles entrou no conceito lá, um acordo, e decidiu liberar, porque sabia que ia ser algo melhor pra gente. Tá nesse caminho, nesse mover que é. E a célula foi indo lá em casa, e foi quando, assim, foi uma chave. Porque aí depois disso, meus pais viram que realmente era algo bom, e receberam um convite para ir para a célula também.
Eles foram para a célula, foram para o encontro, se converteram novamente e nossa família foi restaurada. Hoje, minha mãe e meu pai são discipuladores, eu sou líder de célula e as coisas só vêm acelerando para nossas vidas. E foi graças a uma líder cheia do Espírito, uma líder que realmente convidou a gente, uma líder usada, que veio, fez o convite e através da minha vida, através do convite daquela líder, a nossa vida, a nossa família foi totalmente transformada pelo Senhor. E você, líder, que acha que seu trabalho não está sendo, que você não vai colher o fruto dessa semente que você plantou, sabe que hoje eu sou só líder, hoje eu sou líder, minha mãe, mas meu pai é discipulador, graças a uma líder que veio, que plantou essa semente e fez germinar. Eu sei que líderes vão passar por desafios, eu passo como líder, as irmãs vão passar como líder, mas esses desafios são para provar e para testar. Mas sabe, não fica desesperançosa, não fique com medo do futuro. Deus está cuidando de tudo. Sua semente vai germinar e vai mudar famílias, vai mudar nações. Meu nome é Tainara, sou coordenadora da Escola Isabel Esperidião Jorge. O projeto Amado Coração foi positivo, muito significativo para as crianças. Ele trabalha valores que agrega muito as crianças na questão comportamental. Eles conseguem lidar melhor com as emoções, têm um comportamento mais adequado tanto para o ambiente escolar quanto para a vida, né? Meu nome é Giovanna Barbosa. O projeto do Amado Coração esteve aqui na nossa escola e ajudou muito a gente a orar mais, a ter fé, a crer mais em Deus. Quando a gente orava, Deus respondia nossas orações. Também tem um milagre do meu tio. Ele estava na UTI, aí eu orei por ele, porque ele estava sem respirar. Aí na hora que eu falei sobre a respiração, ele sentiu um ar indo pro nariz dele, ele ficou bem e teve alta. E eu amei muito o projeto Amado Coração. Eles aprenderam a questão das orações, pegar esses valores e trazer para a sociedade, inclusive. Vem relatos de pais falando, eles até mencionam o projeto como tias de Deus. Eles falam, aquelas tias são os amores, ensinaram os meus filhos a seguir o caminho correto, né? Eu me arrependo dos meus pecados e me afastava do Senhor. Mas eu entendi que o Senhor é o melhor presente. O Amado Coração, ele me ajudou a tirar notas boas, me ajudou a orar e também me ajudou a comportar mais na sala, em todos os lugares. Os pais também chegam, falam, perguntam no projeto e é só elogio. A gente estava sem comida em casa e aí minha mãe estava juntando dinheiro para meu pai sair daqui do Brasil e ele mudou daqui e aí a gente não queria ir para lá. Para onde que ele foi? Para Londres. A gente não queria ir e ele não queria voltar. E a gente estava sem dinheiro para comprar comida. E aí a gente começou a orar depois que a professora disse e aí ele voltou. Deus tocou no coração dele, né? Comida também. E aí seu pai voltou, e a família está junta de novo. E Deus está provendo as coisas, né? O trabalho com esse projeto trouxe um reforço para a atuação dos professores no desenvolvimento das competências socioemocionais. Então é importante que sejam compreendidos os conceitos de respeito, de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Depois que a professora começou a orar, minha mãe bebia muito mesmo. Meu pai batia nela e eu comecei a orar e eles pararam de brigar. Pelo menos Deus fez isso na minha vida.
primeiros dias que a professora começou a fazer a oração aqui da cela da escola, meu tio, ele bebia demais, muito. Ele bebia e fumava. Mas no dia começou, eu comecei a ir pra igreja, orar demais, e ele melhorou. Quando ele tá indo pra igreja, buscando a palavra, ele até comprou a Bíblia. A minha avó, ela tinha problema, ela tem uns problemas, assim, de depressão, ansiedade. Aí eu comecei a orar pra minha avó e a minha avó melhorou. A partir dos assuntos que foram abordados, nós percebemos pelo relato das coordenadoras as mudanças que aconteceram no seio da escola. Minimizaram-se as brigas, os desentendimentos, e alguns pais até procuraram a escola para saber o que está acontecendo, o que tem sido abordado, devido às mudanças significativas que aconteceram com as crianças. Quero agradecer essa parceria do Projeto Amado Coração. Trabalhamos aqui com eles há cerca de 2 anos e espero que se estenda por longos anos, porque é um projeto sensacional, muito bacana, que agrega muito valor às crianças. Agradecer a todos e aguardar aí os próximos capítulos. A casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Amém, irmãs? Os vídeos foram longos, né? Deu sono? Não. Mas eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho com vocês, né? Para mostrar para você, para te lembrar. Eu vim aqui lembrar você que Deus está fazendo coisas grandes e poderosas no nosso meio. E eu vim aqui lembrar você que Deus está dizendo, eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova porque Deus tem pressa, Deus tem sede, Deus está vendo o sofrimento, e Deus nos chamou, Deus nos separou. Sabe, nós não estamos aqui, o discipulado é maravilhoso. Né? Eu amo, eu tenho saudade do discipulado, de verdade. Né? Às vezes eu viajo, mando mensagem para os discípulos, falo, estou com saudade. E chego, às vezes, né, quando eu consigo, assim, tem tempo, trago uma lembrancinha. Isso é legal, é muito bom, né? Porque a vida de Deus corre entre nós. A gente ri, a gente planeja. Sabe, o discipulado é o centro do coração de Deus, e Deus nos colocou, e Deus compartilha aquilo que está no coração dele conosco, né? E é muito precioso, porque o final desse vídeo fala sobre, em Apocalipse, fala que chegou a hora, a seara está madura, né? Eis que a seara está madura, você pode lançar a sua foice, porque a seara já amadureceu. E eu quero falar de 3 coisas apenas com você, 3 coisas que nós devemos considerar para que o Senhor faça coisas novas entre nós. Fala comigo, 3 coisas. A primeira delas é o tempo. Fala comigo, tempo. Eu trouxe aqui essa ampulheta, ela fica lá na minha sala, de vez em quando eu uso ela. Nas minhas lives, eu uso ela para ilustrar. Eu falei, eu vou levar isso aqui hoje. Porque se você está debaixo de uma palavra profética, que Deus vai fazer coisas novas, coisas grandes, e que não vai ser daqui 2 anos, vai ser hoje, e que não é para você lembrar do que você viveu, né, com saudosismo, que era bom demais. Não, o Senhor diz, olha para hoje, olha para o tempo de Deus. Você precisa considerar o tempo. Irmãs, eu estou aqui porque eu considero aqui, né, realmente o meu discipulado, porque isso aqui você me discipula, amém? E nesses dias eu sempre procuro abrir meu coração, porque eu creio nessa liberdade, eu creio que você precisa saber o que está no meu coração, porque eu penso que o que Deus está colocando no meu coração também é para você. Porque eu não vou fazer uma obra sozinha. Aquilo que Deus tem para a minha vida, Ele vai fazer através de você. Porque não tem como eu ir lá onde você está, não tem como eu ir lá nas suas células, não tem como eu ir lá onde você está na sua escola, ou seja, a sua obra é a minha obra. Então eu tenho que cuidar muito bem de você. Sabia que eu oro muito por você? Você sabia que toda quinta-feira de manhã nós oramos por você? Oramos pelos líderes, discipuladoras, todo jejum. Por quê? Porque eu sei que Deus colocou um exército de mulheres junto comigo. Porque aquilo que Deus tem para a minha vida, Ele vai fazer através de cada uma de vocês. Então, eu vou abrir meu coração para você. Eu já conheço muitos versículos aqui, já preguei muitos deles, já escrevi livros sobre eles. Mas
eu sou muito sensível, eu procuro ser muito sensível à voz de Deus. E nesses dias, a gente tem, né, presenciado algumas mortes, algumas pessoas que partiram. E nós perdemos o apóstolo Sinomar, alguém conhece, da Luz para os Povos? E eu tenho muito amor por ele, lógico, né, porque ele fez a minha formatura, pregou no culto da minha formatura, meu batismo, meu casamento, consagrou minha filha lá enquanto ela estava, a Marina, lá na Luz, depois a gente veio para cá. Mas assim, eu estava lá, Deus falou tanto comigo na morte dele, porque Deus já estava gerando essa palavra no meu coração. E o Senhor falou comigo, você precisa considerar o tempo. Quantos anos você tem, querida? Não precisa falar alto, não, só pensa. Quantos anos você tem? Olha para cá. Eu quero dizer para você que esses anos você não tem. Você teve. Os anos que você tem pela frente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe se você vai estar aqui amanhã, ou depois, ou semana que vem. E eu estava meditando nesse texto, que fala em Salmo 39, do 4 ao 7, a Bíblia fala, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, se quiser anotar depois, que está pequeno, né, o PowerPoint, mas você pode anotar, Salmo 39, do 4 ao 7, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Olha o que a Bíblia fala. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sombra. E em vão se inquieta, amontoa tesouros, não sabe quem os levará. Olha, a Bíblia fala que o prazo da nossa vida é nada. E a Bíblia fala que é melhor você ir num lugar onde tem luto do que numa festa. Porque no dia do luto, as pessoas param para considerar. Exatamente o que eu fiz. Eu parei a minha vida para considerar. Considerar o quê? Considerar o tempo que eu tenho. Considerar em que eu estou investindo o meu tempo. Considerar em que eu estou investindo a minha existência. Nós não vamos ter outra vida, minhas amadas. Nós só temos uma. Só essa vida. O pastor Sinomar internou, em uma semana ele faleceu com 76 anos. E a última coisa que ele falou na UTI, antes de entubar, que eu tive acesso ao filho, a pastora Adriana Pinheiro estava lá, sabe o que ele falava? Falou, eu tenho que sair daqui rápido, porque nós vamos ganhar Goiânia para Jesus. Eu já tenho um encontro, que vivia fazendo encontros, né, com os pastores, pastor Luiz, os pastores da igreja, para marcar jejuns pela unidade. Quem lembra dele fazer isso? Ele falou, olha, porque eu não posso ficar aqui muito tempo, porque dia tal eu já tenho uma reunião, porque nós vamos unir os pastores das igrejas, nós vamos ganhar Goiânia. Essa era o que ele estava no coração dele. Mas ele não conseguiu cumprir isso em vida. Eu creio que os frutos dele vão conseguir, né? Eu creio que o que estava no coração dele, que Deus plantou, vai acontecer. Mas isso falou tanto comigo. Olha esse versículo. Passa mais para frente. Salmo 90, do 9 ao 12. Pois todos os nossos dias se passam, acabam com os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 ou 80, havendo vigor. O melhor deles é canseiro e enfado. Quem vive às 80 anos já não consegue enxergar, não consegue ouvir, não consegue andar. Porque tudo passa rapidamente. Fala comigo, tudo passa rapidamente. E a Bíblia fala, e nós voamos. Ensina-nos, olha que precioso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, a palavra do Senhor fala para você hoje. Você fazer uma oração para Deus. Senhor, me ensina a contar os meus dias, para eu alcançar um coração sábio. O que é sábio no original? Eu tive a curiosidade. Sábio no original aqui, é habilidade, perspicácia, sabedoria. Então o Senhor fala, Senhor, me dá um coração sábio para que eu possa
saber contar os meus dias. Ou seja, o Senhor me dá habilidade para eu saber contar os meus dias. O Senhor me dá perspicácia, me dá sensibilidade. Me livra de viver uma vida, sabe, sem um propósito. Né? Movida, às vezes, por uma agenda, movida, às vezes, porque nós já estamos acostumados a fazer, agora é conferência, agora é encontro, agora é reencontro, agora é glória a Deus. Mas para quê? Qual que é o propósito? Então, a Bíblia fala, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Eu estou com 10, 20, 30, 40, 50, 60, não sei quantos anos você tem, mas o Senhor te fala, conta. Para você ter perspicácia e sabedoria, para você planejar a sua vida, para saber em que você vai gastar, em que você vai investir. Porque a Bíblia fala que a nossa vida é como a flor do campo, amanhã passa um vento e ela foi embora. E o propósito de Deus? Eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu quero, naquele dia, ouvir do Senhor, serva boa e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor, porque você cumpriu. Como Paulo disse, né? Completei a carreira. Sabe, então, se nós queremos entrar no novo de Deus, nós temos que considerar o tempo. E eu quero falar com você sobre um tempo que está no coração de Deus, que é o Kairos. Quem já ouviu eu pregar essa palavra? Já falei muito disso, mas hoje o Senhor me lembrou. O que é Kairos? Fala comigo, Kairos. É o tempo oportuno de Deus. Então, nós devemos ver, porque no original, a palavra tempo, em várias partes da Bíblia, tem essa tradução. Eu vou ser muito rápida aqui, mas um exemplo, né, de Kairos na palavra foi quando Esther foi levantada. Você conhece a história de Esther? Eu tenho um livro sobre a história de Esther. Quem conhece Identidade Real? Falar nisso, estão vendendo os nossos livros ali. O do meu, do Naor, depois, no final, se você quiser, dar de presente, deve estar com desconto. Mas eu escrevi sobre Esther, falando justamente sobre isso. Né, sobre identidade, que Deus transforma, né, o improvável em algo relevante, que Esther era judia, ela era escrava, ela era órfã, depois se torna rainha. Para quê? Porque Deus falou, lá em Esther 4:4, Mordecai manda um recado, fala, Esther, hello, você está aí como rainha, esposa do rei, todo-poderoso, foi escolhida entre muitas dezenas de mulheres para ser, e a Bíblia fala que ele amou Esther mais do que todas. E aí depois veio um decreto de morte, né? Amã, endemoniado, queria exterminar ali o povo hebreu. Então eles entendem e falam, gente, será que não foi por isso que ela foi levantada rainha? E ele manda um recado. Esther 4:14. Quem sabe se para tal conjuntura como essa que você fosse levantada rainha. Essa palavra conjuntura no original é kairos. Ou seja, quem sabe que não foi por causa do tempo oportuno de Deus para aquela época que você foi levantada rainha. Foi quando ela entendeu que ela não estava lá só para exibir aqueles vestidos maravilhosos, né? Para ela passear no palácio, ter joias, andar de camelo, passear ali nas Arábias. Mas ela estava ali por causa de um propósito. Você precisa discernir por que você está viva hoje. Você já perguntou isso? Você já perguntou para Deus por que você está viva hoje? Você não tem essas coisas com Deus, não? Eu tenho muito. Por que será que eu não moro no Japão? Por que será que eu não sou japonesa, eu sou brasileira? Você já fez essa pergunta para Deus? Eu já fiz. Por que eu moro em Goiânia e não moro em São Paulo? Você deveria perguntar. Porque para tu tem um propósito. Deus te chamou para morar em Goiânia no ano de 2024, porque tem um Kairos de Deus hoje para você aqui. Porque Deus quer se mover através de você. Você não está em São Paulo, você não está no Rio de Janeiro, você está em Goiânia. Porque existe um mover de Deus para essa cidade. E você está incluída nele. Isso é propósito. A minha oração é que você saia por essa porta hoje com um senso de propósito. Gente, eu nasci para isso. Se eu não fizer isso, eu estou estragado. Se eu não fizer isso, não tem sentido na minha vida. Irmãs, eu tenho viajado muito. Graças a Deus, esses dias eu estava orando pelas minhas discípulas, né? Você fala, Senhor, obrigada por elas.
Porque esse mês eu estou viajando toda semana, estou até rouca. Vai para um lugar, vai para outro, prega. E daí a hora não. Eu chego de sábado, outro dia tem Domingo Kids, eu falo, estou lá. Né? Mas eu falo, Senhor, obrigada, porque é necessário. Eu louvo a Deus, sabe, irmãs, porque Deus tem levantado cada uma. Essas mulheres, elas têm ombreado a obra de Deus comigo e têm feito, talvez, melhor do que eu até. Porque Deus tem urgência. Então, nós estamos vivendo um Kairos de Deus. Uma outra situação de Kairos foi quando Jesus chegou lá em Jerusalém, que eu vou só citar para você, que está lá em Lucas, capítulo 19, do verso 37 ao 44, é aquela situação que ele chega em Jerusalém. Toda vez que eu vou em Jerusalém, eu lembro desse texto. Que ele chega lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus chega, ele já tinha feito milagres, ele já tinha feito muitas obras, não é? E aí o povo vem com aqueles ramos, bendito ao que vem, em nome do Senhor. Os fariseus ficam muito indignados, eles falam, manda eles calarem. E Jesus fala, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Então, a Bíblia fala que Jesus chega e vê a cidade. Quem já foi lá no Monte das Oliveiras? Quero profetizar que vocês vão, em nome de Jesus. Amém? Vamos junto. Vamos junto. Imagina, discipulado da pastora Marília, lá em Israel. Oh, glórias. Então, imagina, lá no Monte das Oliveiras, quem foi? Você chega nele quando você chega em Jerusalém. E você vê a cidade. Coisa mais linda. E a Bíblia diz que Jesus viu a cidade, mas ele chorou. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Você sabia por quê? Ele fala assim, ó. O contexto da visitação de Jesus através da pessoa de Jesus. Não sei se eu separei esse versículo aqui. Não, é isso mesmo. Ele viu e ele falou o seguinte, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Lá Jesus chora e ele fala, vocês estão aqui, eu sou o verbo de Deus encarnado, estou aqui para fazer um milagre, estou aqui para manifestar o Messias predito pelos profetas, mas eles não tinham reconhecido. E aí Jesus chora vendo a cidade, porque eles não estavam considerando Jesus como Deus. E ele fala, vocês não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O próprio Deus estava visitando ele, mas até hoje eles estão lá, no Muro das Lamentações, fazendo o quê? Esperando Jesus. A palavra oportunidade aqui é kairos, ou seja, Jesus estava no kairos de Deus naquela circunstância, porque o kairos de Deus é o tempo oportuno de Deus agir, de Deus fazer. Então, essa palavra ela é muito importante. Lá em Eclesiastes 8, 5 e 6 fala, o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Então, se nós queremos entrar no novo de Deus, na palavra profética, que eu faço coisas novas, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de iniquidade, o tempo da maldade, Mateus 24, que fala que é o final dos tempos, né? O início das dores, guerras contra guerras, rumores, terremotos, você está vendo tudo isso? Irmãs, eu cheguei, tem uma semana que eu estava em São Paulo, na Bienal. Os irmãos acompanharam, o Naur lançou o devocional dele, 2025, pela editora Vida. Por sinal, saiu na revista Veja, essa semana, como um dos mais vendidos e lidos, viu? Para a glória do Senhor. O único devocional cristão reconhecido na revista Veja. Para a glória do Senhor, porque a palavra da graça entrando nas casas, e vai entrar muito mais. E eu fui acompanhar ele ali. Irmãs, a editora Vida estava aqui, linda, o pessoal foi lá, nos honrou, o pessoal da igreja, assinando e tal. Em frente, o estande da editora Vida, tinha um estande LGBT para crianças. Acredite em mim, em frente. Tudo mangá, e as pessoas que chegam lá com cabelo cor-de-rosa, azul. E, literalmente, LGBT para crianças, material didático, material de tudo quanto é tipo, esoterismo. Eu dei uma passeada, né? Essa feira é o terceiro maior evento, né? Maior evento do Brasil, perdendo só para o Carnaval e para o Ano Novo lá do Rio de Janeiro. Então, passa muitas pessoas, milhões de pessoas. Mas tem só 2 estandes cristãos.
Você não precisa ver a perversão. Daí eu falei, gente, eu sei que está acontecendo isso. Mas eu saí dali tão indignada. Falei, Senhor, eu vou escrever mais. Eu vou escrever mais, né, Mariana? Nós vamos influenciar mais, nós vamos entrar nas escolas. Nós vamos falar que existe um Deus, que elas não precisam se identificar com essas ideologias malignas, porque o Senhor as fez perfeitamente. Porque Deus tem uma identidade para cada uma delas. Alguém tem que falar isso para elas. Quem vai falar? Então, se nós queremos entrar no novo de Deus, amadas, nós precisamos discernir o tempo. Esse é o tempo. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o diabo está fazendo, esse é o tempo de nós entrarmos, multiplicarmos as nossas células, levantarmos líderes, entrarmos nas escolas, desfazer as obras do diabo. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, Deus te chamou. Está vendo essa coluna aqui? Essa coluna existe para sustentar esse prédio. Uma coluna existe para sustentar. Eu lembro que na casa do Jardim América, onde começou a Igreja Videira, né, nossa célula, tinha umas colunas, e eu lembro que eu queria quebrar a coluna da sala, porque ela atrapalhava. Aí a arquiteta veio e teve que fazer uma coluna romana. Eu falei, não quero coluna romana, eu não quero coluna. Mas tinha que fazer, porque eu não podia destruir aquela coluna, porque ela sustentava a casa. Sabe que lá em Apocalipse fala que o Senhor vai nos fazer colunas. Amém? Colunas para sustentar o mover de Deus. Você é essa coluna. Você é uma coluna erigida. Você é uma coluna lapidada que Deus plantou para sustentar o mover de Deus, para levar o mover de Deus para as famílias, para levar o mover de Deus para as famílias que estão perdidas. Sabe, existe tanta perversão, existe tanta maldade. Na escola, crianças estão sendo abusadas sexualmente na escola, na hora do recreio, mas isso acontece nos encontros, elas abrem para nós. Quem que vai ir até elas, ensinar o caminho e falar, não vai acontecer isso comigo? Porque eu conheci Jesus Cristo, Ele mudou a minha vida. Amém? Fala comigo, eu vou. Então, nós precisamos discernir. Olha o que diz em Efésios 5, do 5 e 16. Portanto, vede prudentemente. Fala comigo, prudentemente. Como andais, não como nécios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse versículo é poderoso demais. O que esse versículo fala? Você tem que ver como você anda, prudentemente. Né? Prudentemente fala de você ser cuidadoso. Não como nécio, não como ignorante, que não sabe o que está acontecendo, mas como sábio. Como que eu vou ser sábio? É remindo o tempo, porque os dias são maus. Como que eu vou remir o tempo? Eu vou falar para elas hoje. Eu vou falar na escola amanhã. Eu vou fazer apelo hoje. É a sua líder não deixar uma célula sem fazer apelo. Porque talvez tenha um visitante lá que o diabo tinha um plano de morte para ele. Porque ele foi lá, ele entregou a vida para Jesus. O plano do diabo foi desfeito na vida dele. Então, nós precisamos remir o tempo e precisamos discernir. Amadas, você está inserido debaixo de um mover. O que Deus está fazendo entre nós é muito poderoso. Não acostuma, não. Pede mais. Eu tenho pedido, falo, Senhor, eu quero mais. Eu já vi muita multiplicação de célula. Eu já vi muita multiplicação de discipulado, mas eu quero mais. Não estou satisfeita, sabe por quê? Porque a iniquidade é muito grande. Os dias são maus. Em dias maus, Deus levanta mulheres, sabe, que são enviadas no meio das trevas para brilhar a luz do Senhor. Então, nós precisamos entender o tempo. Fala comigo, o tempo. E a Bíblia fala, é necessário, em João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vem. O que é a noite? Você está vendo aí as leis, daqui uns dias não vai deixar mais falar de Jesus na escola, não, porque agora já está um pouco difícil. Às vezes uma porta se abre, outra se fecha, mas a que abrir nós estamos entrando. Amém? Mas não significa que vai permanecer assim. Então, enquanto nós estamos aqui, enquanto é dia, fala para a pessoa que está do seu lado, enquanto é dia, vamos trabalhar, porque quando a noite chegar, não dá mais tempo. Amém? As crianças vão crescer. Olha aqui, nós estamos vivendo no tempo da janela rara.
Já preguei sobre isso, mas eu vou te trazer a memória se você já viu. Se você não viu, um demógrafo que recebeu o Plano Nobel, um economista mundialmente conhecido, ele fez uma pesquisa sobre a janela rara. A janela rara é de um país, todo país tem uma janela rara. A janela rara é o tempo cronológico mesmo, onde tem mais pessoas vivas com capacidade de reprodução, com capacidade de revolução, para mudar a economia de um país. Ou seja, a janela rara de um país é aquele período de tempo onde tem mais crianças, adolescentes e jovens vivos naquela época. Porque esses você vai investir, e, por exemplo, a Finlândia, eles têm esse estudo. Investir na primeira infância, era um país insignificante, vai lá na Finlândia, um dos mais reconhecidos e um dos mais desenvolvidos, porque eles investiram na infância, isso é estatística. Agora, a janela rara, no Brasil, quem sabe qual que é? Quem lembra dessa palavra? Hã? De 1970 a 2030. De 1970 a 2030. A janela rara do Brasil se fecha em 2030. Os estudos dizem que em 2040 nós vamos ter uma população de velhos muito maior do que de crianças e jovens. Isso já tem sido falado. Quantos já têm ouvido falar de 2030? 2030, 2030. O pastor Luiz falou esses dias na palavra. Então, tem algo. Agora, não te encabula, não. Você está viva, com vigor, com saúde, cheia do Espírito, fogo de Deus, coluna, estabelecida, chamada das trevas, cheia do poder, cheia do encargo, ligada nessa unção de Deus, nesse tempo. Para quê? Para que você está viva na janela rara do Brasil? Me explica. Você está viva para você fazer uma revolução. Você está viva para você fazer um avivamento nas suas células, no seu discipulado. Você está viva para levar aquela escola a experimentar um avivamento, desde do porteiro até a diretora. Você está viva para levar a salvação da conversão de crianças até a família inteira, igual foi o caso do Daniel. Irmãs, existem famílias no ermo, lembra a palavra ermo? Que estão esperando por você. Existem desertos, existem famílias destruídas que estão prontas, esperando por você. Esperando para ser convidado para a célula, esperando para, sabe, ir para o encontro. Então, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Fala comigo, tempo. Se você discernir o tempo, se você se colocar nas mãos de Deus, no tempo oportuno, no kairós de Deus, Deus vai te usar. Você não pode ser aquela pessoa assim, Deus está fazendo? Que legal. Deus está fazendo, Ele vai fazer comigo, e vai fazer coisas poderosas, porque esse é o tempo. Segunda coisa que nós devemos considerar para entrar no novo de Deus, né? Segunda coisa, antes disso, deixa eu só fechar esse último versículo, Deus falou tanto comigo, em Gálatas, capítulo 1, Paulo fala, verso 15 e 16, olha que poderoso. Paulo diz, quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, olha para mim, você sabia que você tem um Deus que te chamou, que te separou no ventre da sua mãe, para ser dele? Quem crê nisso? Eu creio, você crê? Levanta sua mão, deixa eu ver. Jeremias 1,5 fala, antes de você nascer, Jeremias, eu te conheci. Antes de você estar na barriga da sua mãe, eu te constituí profeta às nações. Ou seja, o projeto e a palavra que eu quero lembrar. O que Deus tinha para Jeremias, propósito, projeto, processo, propósito. Propósito, fala comigo, propósito. O propósito que Deus tinha para Jeremias começou antes dele nascer.
Porque ele fala, antes de você nascer na barriga da sua mãe, eu te conheci, eu te vi lá, eu te fiz. Mas eu te fiz porque você ia nascer para ser um profeta. Agora Deus fala com Paulo a mesma coisa. Porém, ao que me separou, Paulo fala, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Deus falou tanto comigo nesse versículo, eu poderia ficar só nele. Paulo está falando o seguinte, ele me separou antes de eu nascer, para eu pregar o evangelho da graça. Quantos estão pregando o evangelho da graça? Amém? E revelar seu Filho para que eu pregasse entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a Deus, sem detença. O que é sem detença no original? Fala comigo, imediatamente. É poderoso, né? Então Deus fala, Paulo fala, aquele que me separou lá antes de eu nascer, me chamou e me aprove para que eu pregasse aos gentios imediatamente. Eu não consultei nem carne nem sangue, ou seja, não dá tempo de fazer cálculo, não dá tempo de pensar. Daqui uns 3 anos eu faço cursão, daqui uns 5 anos eu faço eterno. Não, é hoje. É você ir lá na sua célula e fazer a lista das mulheres, da célula do seu esposo, do discipulado dele. Você vai atrás delas e fala, é hoje que você vai fazer a cursão, é hoje que você vai andar comigo, você vai ser minha discípula, você vai desfazer as obras do diabo, você foi chamada das trevas, amém? Não dá mais tempo de esperar. Você precisa sair daqui hoje incendiado. Orei tanto por você. Orei tanto para Deus incendiar seu coração. Não dá mais tempo, irmãs, de esperar. Sabe, eu tenho orado muito por aquelas irmãs que estão nas nossas células de adultos ou discipulado até envolvidas assim, só no lanche. Mas que ninguém está liderando, o que é isso? Não existe ministério de líder em treinamento no nosso meio. Deus nos chamou para pôr a mão no arado, sabe, para ir imediatamente, sem detença. Aquelas mulheres que Deus tem colocado com você, você vai começar a orar por elas, e você vai pedir para Deus incomodar elas. Você vai falar, Senhor, elas vão me procurar, falando que elas sonharam. Elas sonharam sendo usadas pelo Senhor, e elas vão querer liderar, Senhor, eu vou multiplicar essa célula. Nós não vamos deixar de multiplicar a célula por falta de líder, sabe por quê? Porque vai ter líder chovendo, querendo liderar. Porque Paulo fala, eu fui chamado, é sem detença, é imediatamente. Segundo, o que nós vamos considerar para entrar no novo de Deus? Fala comigo. A autoridade para conquistar. Eu vou ser bem rápida aqui, porque eu creio nisso que eu estou falando. Eu creio que há uma unção, olha para cá, geográfica, onde Deus planta pessoas em determinados lugares. Porque a Bíblia fala sobre isso. Há uma relação íntima entre lugar e propósito de Deus. Sabe onde está escrito isso? Amós 9,15. Plantá-los-ei numa terra, e dessa terra que lhes dei já não serão lançados, arrancados, diz o Senhor. Deus fala para Amós que ele vai plantar ele lá. Isso significa que Deus tem um lugar certo para a pessoa certa, no tempo oportuno de Deus. Você não está naquele bairro, com aquelas células, porque caiu de paraquedas, não. É porque Deus te colocou lá, porque há uma unção territorial para você lá, e Ele vai entregar os gigantes daquele bairro para você. Eles vão se render a você. Eu creio nisso. Eu creio que há uma unção que o Senhor libera, porque Deus planta. Fala comigo, Deus planta. Olha, lá em Gênesis 2, a Bíblia fala que o Senhor formou o homem no jardim do Éden e pôs nele. O Senhor formou, né, o homem, o colocou e pôs nele lá no jardim, porque ele tinha formado o homem. Ou seja, Deus colocou ele lá no jardim para quê? Para o cultivar e o guardar. Havia um propósito para ele lá no jardim. Havia uma unção para eles, havia um projeto. Então, isso fala que o lugar geográfico, o Senhor entrega você. Deus entrega aquele lugar para você comandar, para você usar a sua autoridade. Eu creio numa unção geográfica.
Eu creio que, por exemplo, nós estamos ali no Bueno, eu creio ali que aonde nós temos células, o Senhor nos planta e os demônios daquele lugar se submetem a nós pelo nome de Jesus. Quando eu oro pelo estado de Goiás, eu visualizo as nossas igrejas e eu creio, aqui não, o diabo não vai fazer, porque aqui tem o povo de Deus. Então, se você quer entrar no novo de Deus, você tem que considerar esse lugar, o limite. Olha que texto poderoso que está em Josué 1, 2 e 4. Deus fala para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Josué, que era discípulo de Moisés, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Olha que poderoso. E a terra que eu dou aos filhos de Israel. Depois ele fala, todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou te dar, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Deus coloca limite e fala, onde você tem célula, aquela região, eu vou te dar por herança. Eu quero te perguntar, onde que você tem célula? Fala aí o nome dos setores. Abre a boca, fala aí. Vila União, Jardim América, Bueno, o que mais? Cascavel. Vai falando aí o nome dos setores. Vai falando. Aqui está escrito, esse será o vosso limite. O Senhor coloca um limite naquele bairro e fala, aqui não, Satanás, porque aqui tem mulheres que vão desfazer as obras do diabo. Esse será o seu limite. Então você tem que tomar posse, minha amada, daquele bairro, porque se todas nós fizermos isso, nós vamos ganhar Goiânia. Você não pode chegar lá na célula, né, eu sou líder. Quando eu falo chegar, lógico, nós somos discipuladores, mas você está me entendendo. Pega uma apostila, faz a célula, glória a Deus, até semana que vem. Não, você já tem que chegar e falar, os demônios desse bairro já se dobram a mim pelo nome de Jesus. O Naor dá muito testemunho disso, quando a gente mudou para o Jardim América. Você já deve ouvir as nossas histórias. Mas tinha um terreiro de macumba, pertinho da nossa casa. Tinha uma praça lá que eles jogavam, não era praça, eles jogavam futebol, direto caía bola. Domingo a gente queria descansar, eram eles bebendo, xingando. E tinha uma possessa que vivia ficando possessa de madrugada. Não tinha paz. Até que um dia eu entendi, falei, Senhor, o Senhor nos colocou aqui, nós começamos a orar. Esse bairro vai se render, vai ter célula, vai converter. Irmãs, passou pouco tempo, fez uma pracinha ali, e ganhei aqueles meninos da pracinha, tudo para Jesus, na célula que tinha lá em casa. Converteu de baixo, de cima, a endemoniada foi liberta, o centro espírita fechou. Por quê? Porque nós entendemos a autoridade. Então, se você quer entrar no novo de Deus, você tem que entender que você tem autoridade naquele lugar. Naquela escola que Deus te colocou. Você vai pisar o pé lá e falar, Deus me deu essa escola. Amém? Então, a Bíblia fala sobre isso. Eu queria que você se apropriasse disso. E o último, terceiro. Amém? O que considerar? Nós falamos sobre tempo. Nós falamos sobre autoridade geográfica. De você entender que você lá é a pessoa que Deus colocou. Eu não estou lá, mas você está. Então, Deus vai usar você, a sua influência, a sua autoridade. E os demônios se submetem a você pelo nome de Jesus. Terceira e última coisa a considerar, para você entrar no novo de Deus. Fala comigo, paixão. Paixão. Irmãs, eu sou uma pessoa, assim, a minha liderança, ela é muito... Às vezes pega no meu pé, né? Eu gosto de organização. Eu gosto de planejamento. Facilita a minha vida. Só a minha. Lá no seu guarda-roupa, do dia que você tem os negócios tudo misturado, você acha fácil as roupas? Não, sou enjoada. Eu falo para a minha secretária, eu quero a roupa vermelha aqui, a branca aqui, para quando eu chegar, está tudo separado. Eu gosto de coisa assim, porque eu acho que facilita a vida, né? Eu sou assim. Mas eu gosto de planilha, por quê? Porque a planilha, ela nos ajuda. Então, quando eu coloco uma planilha assim, os discipulados, eu consigo visualizar. Eu acho que isso nos ajuda, né? E outra coisa, os alvos, porque quem não tem alvo não chega a lugar nenhum. Então, você precisa ter alvos, porque o alvo glorifica a Deus. Amém? Só que eu até daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, eu vou passar alguns recados para a gente encerrar daqui um pouquinho, né? Vai assim, vai demorar um pouquinho, nós vamos curtir, já estou terminando. Eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias para nos ajudar
nos ajudar nesse tempo novo, que Deus tem coisas novas e grandes para fazer. Por exemplo, vou mostrar daqui a pouco o mapa da multiplicação. Quem já ouviu falar do mapa da multiplicação? Já é familiar para você? Hã? Ou você fala, ai, meu Deus, misericórdia, repreendo. Não, o mapa da multiplicação, eu que criei, que lá a culpa é minha, viu? Não é da esposa do pastor que te acompanha. Pode ficar tranquilo que eu que criei. Mas eu vou te falar, viu? Eu fui muito elogiado, porque eu falei daquele mapa até na reunião da Vida Internacional. Falei, e a pastora disse, não, Maria, você tem que falar desse negócio. Porque eu comecei a falar, como é que eu vou saber se as minhas células estão multiplicando? Como é que eu vou saber se eu estou levantando líder? Eu tenho 500 células. Você pode dar glória a Deus? Eu tenho 7.000 crianças no relatório, amém? Agora, você acha que eu vou lembrar das 500 células? A célula tal multiplicou o ano passado, eu vou lembrar? Nunca. Nem quem tem pouco, às vezes, não lembra, imagina eu. Então, o que eu fiz? Eu fiz estratégias. Eu fiz o mapa da multiplicação, eu vou compartilhar com você para nos ajudar. E aí eu fico vendo desse mapa. Essa célula tal, quando começou? Né? Quando ela multiplicou? Não tem célula que tem 3 anos, 5, não multiplica. Misericórdia, isso acabou, esse é o próprio. Amém? Ah, tem um líder de treinamento? Não, não tem. Então, qual que é o nome da irmã que você vai começar a orar por ela? Até isso tem lá. Eu tenho um anfitrião? Não, então vamos começar a orar por um anfitrião, porque isso é planejamento. Eu louvo a Deus por isso, mas deixa eu te falar. O mapa de multiplicação, ele não tem poder para multiplicar. Deus só vai dar se você desejar. Deus só vai dar se você pedir. Se você entender que se você não multiplicar a sua célula, aquele vizinho seu não vai ser alcançado. Se você não levantar um líder, suas células vão estagnar. Então, não adianta eu começar a dar 1000 estratégias, porque eu sou boa de estratégia. Deus me deu uma liderança pela graça. Só que, assim, às vezes a estratégia é muito boa, eu tenho que voltar, falando, agora tem que funcionar. Né? Porque a estratégia em si, ela não tem poder. Mas eu não vim aqui falar da estratégia. Eu vim aqui falar de algo que Deus vê. Você sabe o que Deus vê? O coração. E eu estava orando, né, já há um tempo, Jeremias 3,5, olha o que o Senhor fala. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E eu quero dizer para você que você é essa pastora, que Deus me deu. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, para apacentar com conhecimento da palavra, com a revelação da graça, com inteligência, para fazer mapa de multiplicação, para projetar a multiplicação. Mas antes do conhecimento e da inteligência, ele coloca uma coisa que é prioridade, que vem antes. O quê? Coração. Dá-vos-ei, pastores, segundo o meu. E eu tenho orado por mulheres que têm um coração como o coração de Deus. O que tem no coração de Deus? Quem pode me falar? Porque dá-vos-ei, pastor, segundo o meu coração, então eu tenho que saber, ué. O que a Bíblia fala que vai no coração de Deus? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que vai no coração de Deus? O que Ele deseja? Salvação. Que todos cheguem ao pleno conhecimento. Então, eu vou traduzir esse versículo para você. O que a Bíblia fala? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que desejam que todos os homens sejam salvos. Vou colocar em outra linguagem para você ficar mais, para você entender melhor. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que desejam que as crianças de Goiânia sejam salvas. É isso que esse versículo está dizendo. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que desejam, que não faz porque a pastora está pedindo, que não faz um encontro porque tem que ter uma meta, porque está na agenda, mas se eu não fizer esse encontro, eu morro. Sabe o que é isso? É você desejar ver Deus salvar, desejar ver um evangelho entrar numa família destruída e salvar do menor ao maior. Isso não queima no seu coração, não?
Isso não queima no seu coração o desejo, quando aquela criança chega daquele encontro, ele chegar na casa dele e fazer uma revolução. Eu vou pôr um áudio para vocês. Do menino. Pra você entender um pouquinho o que eu estou falando. Essa criança é do sul do país, de uma das nossas igrejas. Essa criança é lá do... Esqueci o nome da cidade, mas onde um pastor nosso liderava, a irmã dele assumiu. Perto de Arroio do Sal, ali. Pelo sotaque dela, você vai perceber. Olha o que Deus fez na vida dessa criança através de uma líder de célula. Ô, Alessandra, meu pai vai ter que se mudar, minha mãe vai ter que se mudar, porque meu pai e minha mãe estão brigando aqui. E agora? Eu não sei o que eu faço ali. Só estou aqui no meu quarto. Eu cheguei no meu quarto aqui, eu entrei, eu fiquei agradecendo por Jesus, ainda chorando e não sei o que... eu falei errado. Eu orei. Eu vou pedir muito a Deus. Vou falar para Ele parar essas brigas. Mas é assim, né? Briga de casal. Ô, tia Alessandra, a minha mãe tá arrumando as coisas para ir embora. O que eu faço? Não vai dar. Ô, Alessandra, sabe aquela oração que nós fez? Deu certo. O meu pai e minha mãe voltaram. Agora é legal, né? Todo mundo tá rindo, todo mundo brincando. Jesus é muito bom pra gente, né, Alessandra? Hoje, eu vou ser muito forte. Vou ser declarado pra Jesus lá na igreja. Declarado, muito. De Jesus, amém. O que é isso? O que é isso? Essa criança só tinha aquela líder. A mãe saindo de casa, casamento destruído. Quem que ele lembrou? Quem que ia ajudar? Qual foi o socorro dele? O porto seguro dele? Alessandra, a minha líder. Pois é, esse é só um dos milhares que nós temos nas nossas células, que dependem de mim e de você. Dependem daquela célula que acontece toda semana. Sabe, eu tenho certeza que essa líder marcou o coração dessa criança. Eu tenho certeza que essa líder ora por essa criança. Porque no dia mal, ele não foi atrás de outra pessoa. Ele foi atrás dela, porque sabia que ela podia ajudar ele. E eu quero dizer isso para você, por quê? Porque Deus se move num coração desejoso. Em Mateus 20, verso 34, né? Jesus, ele vai orar por 2 cegos de Jericó. Eles chegam para Jesus e falam: mestre, ora por nós. O que vocês querem? Que nós possamos ver. Antes de Jesus orar, olha o que a Bíblia fala. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Então, a Bíblia não fala que Jesus saiu orando. Eu te curo em meu nome. Ok. Não. Antes dele orar, a Bíblia fala condoído. Eu ia dar o nome da nossa reunião de discipuladoras condoídas. Porque Deus falou tanto comigo. Você sabe o que é condoído? Condoído é movido pelas entranhas. Jesus não fazia nada sem compaixão. Ele não curava nenhum cego, antes ele se movia. Condoído, ele tocou nos olhos. Isso fala de nós termos essa paixão, esse encargo, que move o coração de Deus. E essa palavra é a mesma aqui de Mateus 9, do verso 36 ao 38, quando Jesus vê a multidão e fala, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaltas, como ovelhas que não têm pastor. Então, se dirigiu aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para
a sua seara. Então, Jesus fala que nós devemos rogar. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi porque ele compadeceu. Né? Então, hoje, nesses dias, irmãs, o Senhor quer se mover entre nós. Mas o Senhor quer mover, Ele quer se mover através de mulheres que são movidas por compaixão, que são condoídas, que não fazem, porque na videira agora a mulher tem que trabalhar com criança. Então vamos, né? Se não for assim, não tem jeito de estar no discipulado. Não. É você entender que você está mudando o destino de uma vida para a eternidade. Que quando você alcança uma criança, você alcançou uma vida inteira. Que o destino, que aquela criança, o diabo tinha um destino para ela, mas se você chegar antes, você vai mudar isso. Sabe? E aquela obra, aquele destino, ele pode ser mudado, porque você orou. Amém? Sabe, eu já estou encerrando. Eu estava meditando nisso, compartilhando ali no discipulado. Eu estava reunindo com os discipulados da pastora Márcia na viagem, ela pediu para eu reunir, e a Dani, a Dani Valim, né, do pastor Rafael, eu estava compartilhando essa palavra sobre essa questão da compaixão, que a paixão tira o preço. Quando você está apaixonado, você não calcula preço. Quando você está apaixonado, você paga o preço que for. Ela fala que com um mês de namoro com o pastor Rafael, ele estava apaixonado nela. Ela falou que ele deu um colar de ouro para ela. E terminou com ele ainda, vocês acreditam? Tadinho. Mas depois voltou. Ela estava falando, realmente, a paixão não põe preço. Quando você está apaixonado, você quer dar o melhor. Você não calcula se você dormiu, se você não dormiu no encontro, se você comeu, se você não comeu. Sabe, se você tem reunião de discipulado e é quinzenal, se você tem aniversário. Quantas vezes meu sogro, que veio do interior, chegava lá em casa para visitar a gente. Tudo bem que ele ia ficar outros dias, mas na hora, e a gente estava indo para a célula. Eu me lembro que o Nós falou, pai, vamos para a célula comigo, porque eu vou liderar. Não, meu filho, não posso. Então, pai, eu estou saindo. Às vezes você vê isso e fala, que horror. Não. Sabe por quê? É porque quando você está apaixonado, você dá valor na coisa certa e você responde ao Senhor. Sabe, nós não vamos responder ao Senhor por causa de uma agenda, ou porque é obrigado. É tão difícil o discipulado, é tão difícil fazer reunião. Não, você vai para o discipulado porque você ama, porque você tem uma palavra de Deus para compartilhar, porque você está com uma palavra aquecida no seu coração, e porque o Senhor falou com você, e você vai alimentar as suas discípulas. Amém? É nesse espírito que Deus se move. Então, eu queria deixar, olha só, eu creio verdadeiramente nisso, sabe por quê? Porque Jacó serviu Labão por anos por amor a Raquel, e não achou difícil. Sabe quantos anos Jacó serviu Labão? 7 mais 7. Fala comigo, 14 anos. Por causa de uma mulher. Eu acho que ele pensou assim, quando completou os 14 anos, ele achou que era um dia. Verdade. Olha o que o texto fala. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Estes lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito a amava. Quando você ama, você não vê preço. Quando você ama, você não vê, sabe, o desgaste. Ah, desgasta? Desgasta. Mas você vai desgastar para quê nessa vida? Para as coisas que vão ficar aqui? Ou para aquilo que é para a eternidade? Sabe, então, Deus vai se mover em mulheres apaixonadas. Mulheres que se movem pelo Espírito. E não pela obrigação ou porque tem que fazer. Você sabe qual que é a diferença do ventilador e do moinho? Quem já ouviu aqueles moinhos, catavento, que você viaja na praia, tem muitos lugares que tem muito vento, e eles têm aqueles cataventos ali para gerar energia, né? Energia eólica. Eu já fiquei numa praia que tinha muito isso. Você sabe qual que é a diferença do ventilador e do catavento? O ventilador, para gerar energia, ele precisa de força, né? Precisa de esforço. Ele precisa de ligar na tomada. Então, o ventilador, ele se esforça para trabalhar.
Tem que ter aquela energia, senão não gera. O catavento se move pelo vento. Ele não precisa fazer força. Então, ele trabalha muito, mas não é na força dele. Ele trabalha muito na força do vento do Espírito. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você é o ventilador ou você é o catavento? Você tem se movido pela força do seu braço, às vezes pelo peso da obra, ou você tem se movido pelo vento do Espírito? Porque Deus já te mostrou que Ele quer te usar, que Ele quer fazer de você uma mulher, mãe de milhares. Amém? Sabe, eu quero finalizar essa palavra, e a última coisa que eu queria mostrar era isso. Uma ilustração de um capitão que estava numa guerra. Ele chegou ali, tinha muitos feridos, muitas pessoas com ferida exposta, com pus, sabe, com muitas feridas. E ali era difícil até de ver. De repente, aquele capitão viu aquela freira limpando as feridas. Ele olhou para ela, aquelas feridas expostas, aquelas coisas horríveis. E ele olhou para ela e falou assim: você está doida? Eu não faria isso por dinheiro algum. Ela virou para ele e falou assim: isso mesmo, eu também não faria por dinheiro algum. Ou seja, ela fazia por um amor. Né? E a minha oração nesses dias, queridas, é que o Espírito de Deus se mova entre nós, para que nós sejamos esses agentes do amor de Deus. Sabe, que nós possamos nos mover na dependência do Senhor para amar aqueles que o Senhor tem nos dado. E o último versículo que eu quero colocar aqui, que está em Isaías 62, do 1 ao 3, né? Porque nós falamos isso. Nós falamos que a paixão muda o foco, a paixão muda o dever em desejo. Quando a paixão começa, o preço termina. Fala comigo, quando a paixão começa, o preço termina. Está difícil discipular? Está pesado? Né? Vamos conversar. Porque pode ser que esteja faltando um ingrediente. Esteja faltando paixão. E você pode gerar isso em Deus, sabe como? Pedindo a Ele. Falando: Senhor, faz de novo. Irmãs, eu me lembro quando eu estava naquela tenda, eu chegava às 7 da manhã, montava os trem, aí meio-dia saía, né, Elaine? A gente montava a tenda, a gente carregava a bateria nas costas, árvore, cenário. Depois, 4 horas, aí tinha aula lá, depois trazia tudo de volta, a gente montava tudo de volta. E assim, nós chegava domingo, mas tinha tanto prazer de ver Deus fazer, batizar com o Espírito, liberar a unção. Sabe, o desejo do meu coração é que nós possamos, nesses dias, ser movidos pelo Senhor. Último versículo: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Não me calarei. Não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como a tocha acesa. Enquanto eu não ver a tocha acesa, o Senhor salvando as crianças daquele bairro, o Senhor entrando nas famílias, enquanto eu não ver, sabe, Senhor, destinos sendo mudados para a eternidade, Senhor, eu não vou me aquietar, eu não vou, Senhor, me calar, eu vou levantar líderes, eu vou orar no jejum que vai começar, Deus vai me dar líderes para multiplicar minhas células, o Senhor vai me levar até as cidades, o Senhor vai me levar até as casas, os caos, os ermos. Onde tiver deserto, o Senhor vai fazer um rio. Onde tiver um ermo, o Senhor vai liberar rio de vida. Mas eu não me aquietarei. Eu não vou me calar, Senhor. Enquanto não vou, porque a palavra do Senhor diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Se Deus falou para você pedir as nações, Ele vai dar. Ele não vai poder te dar um líder. Ele não vai levantar uma discipuladora. Se você pedir, Ele vai dar. Se você pedir, Ele vai multiplicar as células. Se você pedir, Ele vai abrir as portas das escolas. Se você pedir, Ele vai te dar pessoas. Você vai se reproduzir em mulheres de Deus, que vão gerar outras, que vão gerar outras, e mais outras, e mais outras.
Eu estou aqui falando porque eu já gerei centenas de pastores que estão no Brasil, que estão nas nações. E eu não vou me calar, eu não vou me aquietar, enquanto eu não ver a justiça do Senhor entrando em cada casa dessa cidade. Eu não vou me aquietar enquanto eu não ver as líderes sendo levantadas. Porque eu oro. Mas hoje o Senhor vai colocar esse encargo no seu coração. E uma chama vai se acender. Porque a palavra do Senhor diz: até que eu veja uma tocha acesa, as nações verão a sua justiça. Os reis, a tua glória, será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás como coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Queria que você ficasse de pé. O Senhor vai colocar um diadema sobre a sua cabeça. O Senhor vai colocar uma coroa de glória na sua mão. O Senhor agora vai começar a queimar seu coração, para você começar a sonhar. Que dia que você multiplicou sua última célula? O Senhor vai começar a colocar essa inquietação. Não me aquietarei. Senhor, eu não me aquietarei, eu não me calarei, até eu ver a sua justiça, até eu ver o reino de Deus, até eu ver as células crescendo, entrando em cada casa, o evangelho da graça, restaurando casamentos, salvando crianças, arrancando gente do inferno, trazendo revelação da palavra da graça, e Deus fazendo uma obra nessa cidade. Você pode fechar os seus olhos e pedir isso para o Senhor. Seja sincera diante de Deus nessa noite e fala para Ele: Senhor, eu quero mais, eu quero novo, eu quero ver o mover do Senhor através da minha vida. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor colocar sonhos, desejos. O Senhor está colocando sonhos no seu coração. Nesse tempo, discernir o tempo, discernir o lugar, e ser movido por paixão, por compaixão, aquilo que está no coração de Deus. Levante as suas mãos e declare nessa noite. Fala para Ele. Fala para Ele: faz aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Faz. Eu sou teu e tu és meu. Renda-se ao Senhor nesta noite. Você que tem passado dias difíceis, que tem enfrentado dificuldades, lutas, o Senhor te diz nesta noite: eu é que luto por você. Vem do jeito que você está, e eu vou fazer uma obra maravilhosa através da sua vida. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega. Que sejam todos pra ti, ó Deus. Toma, Senhor Jesus. Eis-me aqui, fala para Ele. Rendida estou. Faz da minha vida o que o Senhor quer. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo. Faz. Você quer ser usado pelo Senhor? Então fala para Ele onde você está. Eu quero mais. Eu quero mais encargo. Quero mais paixão. Eu quero mais compaixão. Oh, shabaralabacantaralabas. Eu sou teu. Baralabacaço. Shabaralabacantaralabasuriantaralabachore cantaralabalabas. Fala pra Ele. A ti, Senhor.
Fala para Ele, faz em mim. Oh, Senhor. Espírito, Espírito, rendido a Ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Feche os seus olhos onde você está. Eu queria fazer uma oração bem específica. Eu sinto que tem algumas irmãs que têm tido o seu ministério resistido. Você sente que tem uma resistência, você não tem crescido, você não tem avançado nas suas células, e você tem estado, às vezes, até desmotivada. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite, Ele vai liberar uma unção nova sobre a sua vida, e nós vamos quebrar e vai destravar algo no seu ministério. Quantas têm sentido assim? Você tem sentido com algo que tem resistido na sua vida? Você tem resistido tempo, às vezes a enfermidade, você quer fazer e não consegue. Amém? Quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar especificamente por você. E nós vamos quebrar agora, porque nós cremos que o Senhor abre portas para nós, o Senhor desembaraça o nosso caminho. E nós vamos liberar agora, pode vir aqui na frente, nós vamos orar. E nós vamos comandar agora, que todo entrave, toda resistência, que seja nas suas células, que seja no seu discipulado, que seja no seu tempo, que seja na sua vida financeira. Você se sente impedida, você quer andar, prosseguir, mas parece que você está numa areia movediça, parece que você não tem conseguido, você planeja, mas não consegue, você quer, mas você não dá conta, e você tem visto, sabe, às vezes o Senhor coloca sonhos, mas você não consegue realizar esses sonhos, e o Senhor hoje vai restaurar isso na sua vida. Nós estamos aqui porque cadeias vão cair por terra. Nós não vamos aceitar Satanás na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos agora contra todo embaraço, contra toda resistência na vida dessas mulheres. Nós ordenamos agora que caia por terra sobre esse ministério, em nome de Jesus. Nós oramos quebrando cadeias que têm prendido a vida espiritual das minhas irmãs. Eu te comando, sai agora, perca as forças. Eu ordeno agora que todo espírito maligno que tem roubado a vida financeira delas, que tem trazido enfermidade, que tem trazido embaraço, solta agora, solta a liderança, solta a vida, solta o casamento, solta os filhos. Eu te comando, sai agora. Pai, nós oramos e nós desembaraçamos a vida das nossas irmãs. Declaramos que elas são livres. Declaramos, Pai, que um novo tempo está à nossa frente. Um novo tempo de crescimento, um novo tempo, Senhor, de multiplicação, de fecundidade, úteros fecundos. Eu libero fecundidade espiritual na vida delas. Eu declaro caído por terra todo espírito maligno que tem resistido à vida delas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu quebro agora todo embaraço, e eu declaro, elas são livres para crescer, elas são livres para multiplicar, elas são livres para gerar, elas são livres para ver a justiça do Senhor crescer em cada casa. Eu declaro nesta noite um novo tempo, tempo de crescimento, tempo de avanço. Libera líderes, libera mulheres sedentas para liderar as células, aquelas que estão paradas, aquelas que estão, Senhor Jesus, em dúvida. Libera, Senhor, libera agora, libera sobre as suas vidas, Pai. Abre portas que ninguém pode fechar, portas financeiras, portas de saúde, portas, Senhor, no mundo espiritual. Eu profetizo, líderes virão para multiplicar as células, para abrir células, para entrar nas escolas. Recebe o frescor, recebe o alívio, recebe o mover de Deus. O Senhor faz um caminho no deserto nesta noite. O Senhor está liberando caminhos no deserto nesta noite, liberando rios no ermo. Recebe onde você está. Eu libero agora caminho no deserto, rios no ermo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Com a mão no seu coração, fala comigo em nome de Jesus. Todas nós, amém? Fala comigo em nome de Jesus.
nesses dias, nós tomamos posse da palavra que o Senhor nos diz. Eis que faço coisas novas. O Senhor colocará um caminho no deserto, rios no ermo. Fala comigo, eu vou dar frutos e frutos que permanecem. Levante a sua mão e fale, eu abençoo o meu discipulado. Eu abençoo as minhas células. Fala comigo, eu entendi. O Kairos de Deus para a minha vida é hoje. Fala comigo, eu entendi que existe uma autoridade geográfica. O Senhor me plantou naquelas células e ali vai fluir o mover de Deus. Fala comigo, eu declaro que eu vou mover pela paixão. Eu vou mover pela compaixão e pelo encargo do coração de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Pode voltar para o seu lugar, amém? Aleluia, amém, queridas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas novas nesses dias, aleluia, amém. Vamos encerrar aqui esse momento. Eu só queria projetar, a gente vai servir a comida, para a gente ir para essa segunda parte, rapidamente. Eu queria projetar aqui, então, o mapa da multiplicação que nós vamos fazer. Eu já estou fazendo isso com as esposas de pastores, tá bom? Eu já tinha pedido para elas preencherem, você preencher. Então, abre aí o maior que puder. Esse aqui é um do ano passado, está até o nome da Letícia aqui, é da rede da Jade. Mas a gente colocou o nome da discipuladora, com o nome das líderes, e ali a gente perguntou, né? Quando que essa célula se multiplicou? Aqui tem a data. Qual que é a data da próxima multiplicação? Então, você vai reunir com as suas líderes e você vai preencher esse mapa da multiplicação, porque nós vamos trabalhar com alvos, amém? E nós vamos entrar no jejum de 21 dias, e nós vamos pedir para o Senhor. Então, se não tem líder em treinamento, você vai conversar com as suas líderes e você vai falar para ela, então pede uma líder em treinamento para o Senhor. Qual que é o nome dela? Amém? Se não, você vai orar para alguém. Tem anfitrião? Se não, nós vamos orar. Qual que foi a última multiplicação? Tem 2 anos, tem 1 ano. Então, agora nós vamos colocar um alvo. Em tal data vai se multiplicar. Amém? E a gente vai fazer isso com todos os discipulados, né? Reforçando. Isso não tem poder nenhum se não tiver no coração. A sede, o desejo de crescer, de multiplicar, de alcançar, tem que primeiro estar no nosso coração, amém? Então, nós vamos fazer isso. Outra coisa, o recado que eu quero dar é que nós vamos ter um encontro, né? Nós vamos ter um encontro de juvenis, porque nós estamos envolvidos agora no encontro mundial para o batismo mundial, amém?